Boa noite, amados irmãos. Eu saúdo a todos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Ele nos conceda graça e Ele continue nos abençoando nesses momentos que iremos meditar em Sua palavra. Eu convido a todos a abrirem suas Bíblias no primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Nos diz assim a palavra do Senhor. 1 Samuel capítulo 1, versículo 1. Houve um homem em Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finés, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela a orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porque Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti este vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venha derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Senhor e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva mecer diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: Do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual, e a cumprir o seu voto.
Ana, porém, não subiu e disse ao seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: faze o que melhor te agrade, fica até o desmames. Tão somente confirma o Senhor a tua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito, até que o desmamou. Havendo desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, uma efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era um menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram-lhe o menino a Eli. E disse ela: ah, meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Amados irmãos, irmãs e amigos, esse texto aqui de 1 Samuel, ele nos fala de uma mulher que tinha sonhos, que tinha planos para a sua vida. Ana era uma pessoa piedosa que amava ao Senhor. Como nós lemos, era casada com Eucana, mas nessa mulher havia um vazio em sua vida, porque ela não tinha ainda filhos. Seu grande desejo de vida, ou na sua vida, era dar à luz a um filho. Porém, o seu plano era legítimo, seu plano era puro e seu plano era digno. Ela queria ser mãe, mas ela era estéril. E na cultura pela qual ela vivia, a esterilidade era como uma maldição, era como uma vergonha e como uma total desgraça na vida de uma mulher. Por causa disso, Ana capitulou-se a uma extrema tristeza, chorava copiosamente, seu semblante descaiu, não conseguia comer, sua dor era profunda. A palavra já não brotava mais nos seus lábios, só conseguia balbuciar seus gemidos diante de Deus. E surgem várias perguntas. Mas por que Ana era estéril? Porque seus planos ou seus sonhos de ser mãe estava sendo adiado. E podemos ver aqui no texto, a doença de Ana não era provocada por um pecado que talvez ela poderia ter cometido. Também não se originava de uma maldição. O texto bíblico aqui que nós lemos é claro. O texto nos mostra que no versículo 5 e no versículo 6, que Deus é quem deixou Ana estéril. O próprio Senhor foi quem cerrou a madre de Ana. Como muitos hoje pensam equivocadamente, que toda doença é de procedência maligna. Mas esse não é o ensino correto nas Escrituras. Aqui neste caso de Ana, o agente é o Senhor. Deus mesmo a fez estéril. Deus mesmo adiou o seu plano.
E isto é um grande mistério entender como e por que muitas vezes nossos planos legítimos, muitas vezes eles são adiados. Porque Deus, um Deus amoroso, um Deus misericordioso, muitas vezes permite que passemos por situações dolorosas. Porque Ele mesmo é o agente dessas situações amargas que talvez ou muitas vezes teremos que enfrentar. E talvez eu ou você, como Ana, nós temos projetos claros, nós temos planos legítimos, mas já esperamos tanto tempo e eles não se concretizam. Às vezes, ou talvez eu ou você lutamos, mas muitas vezes não vemos esses planos sendo cumpridos em nossas vidas. A Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 13, versículo 12, que a esperança que se adia adoece o coração. Talvez já estejamos cansados de tanto esperar. Talvez já estejamos entrando num processo de angústia. Olhamos as circunstâncias e não vemos mudança. Olhamos para as circunstâncias muitas vezes, mas talvez conspiram contra os nossos desejos ou os nossos planos. Por isso, a mensagem desta noite tem como tema para as nossas vidas o seguinte tema: nossos planos diante de Deus, parte primeira, ou parte 1. Em outra oportunidade nós veremos a parte número 2. E para alimentarmos nossos planos diante de Deus, nós temos que entender uma pergunta interessante para as nossas vidas. Porque muitas vezes Deus adia a realização, muitas vezes, dos nossos planos? Porque muitas vezes Deus adia os planos que são, ao nosso ver, verdadeiros, sinceros, legítimos, e Deus não concretiza esses planos no tempo que nós talvez planejamos para as nossas vidas. E veremos alguns motivos pelo qual muitas vezes Deus adia esses nossos planos. Em primeiro lugar, Deus muitas vezes adia os nossos planos, primeiramente, para nos aproximarmos mais do Senhor. Primeiro motivo, porque Deus muitas vezes adia os nossos planos, é para nos aproximarmos mais do Senhor. Veja o que é que diz aí o versículo 10, versículo 12 e o versículo 17. Versículo 10 diz: levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. O versículo 12 também diz que, demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos seus lábios. Então, amados irmãos, muitas vezes Deus adia os nossos planos, é para que nós nos aproximemos mais dEle. Os problemas, muitas vezes, nos aproximam mais de Deus. São nas horas mais atribuladas que nós olhamos com mais intensidade para Deus. São nas crises que mais nós recorremos com pressa aos pés do Senhor.
Quando os nossos planos não se realizam, nós temos necessidade de buscar a Deus. Por que não estão sendo concretizados? São nessas horas que aprendemos a profunda lição que Deus adia os nossos sonhos para que o coloquemos em primeiro lugar em nossas vidas. Para que nos lembremos que Deus é melhor do que todos os nossos planos. A intimidade com Deus é a maior necessidade das nossas vidas. Estar com Deus deve ser a maior prioridade da nossa vida diária. Os problemas, as dificuldades, muitas vezes não vêm para nos afastar de Deus, é para nos levar cada vez mais à presença de Deus. E muitas vezes Deus nos permite que passemos por esses momentos, não é para nos destruir, é para gerar em nós cada vez mais uma dependência dEle. Nós não aprendemos as maiores lições da vida em dias de festas. As lições que nós mais aprendemos na nossa vida é quando estamos lá no vale da dor, é quando estamos na escassez que aprendemos as mais profundas lições para as nossas vidas. É quando os nossos recursos se esgotam que nós passamos a confiar mais na providência do Senhor. É nesses momentos que nós temos a consciência que o homem é homem e Deus é que é Deus. É quando nós estamos fracos, aí o Senhor nos mostra, é que Ele vem e nos fortalece. Planos não realizados, desejos não satisfeitos, via de regra, nos levam cada vez mais à presença de Deus. E essa é a pedagogia de Deus. Sempre tem um propósito positivo. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 5, versículo 3 ao versículo 5, ele diz que as tribulações produzem paciência. É para aprendermos a ser pacientes. E a paciência vai desaguar numa profunda experiência com Deus. Amados irmãos, nós vivemos dias e vivemos uma cultura, e essa cultura está centrada no homem. Em tudo gira em torno do homem. Tudo depende do homem. Tudo tem que ser a tempo e a hora. O povo hoje, no dia em que nós vivemos, não tem mais paciência, não sabe mais ser paciente, esperar o tempo de Deus. E nós, cristãos, temos que aprender a sermos pacientes. Por isso, muitas vezes, Deus adia os nossos planos. É para aprendermos a ser pacientes, porque o Deus que nós servimos, o Deus que é o nosso Pai, que chamamos de Pai, Ele é um Deus paciente. E todo pai vai ensinar os seus filhos a serem pacientes. Como eu falei, estamos vivendo uma cultura em que toda a centralidade é no homem.
E até a religião cristã dos nossos dias está sendo seduzida por esta cultura, que é uma cultura idólatra. É uma visão humanista, onde diz que Deus é quem está a serviço do homem. Proclamam que a vontade do homem sempre deve ser satisfeita. Essa teologia aí dos nossos dias, teologia da prosperidade, ensina que não é a vontade de Deus que deve ser feita na terra, mas é a vontade do homem que deve ser feita lá no céu. E por isso, muitas pessoas se apresentam diante de Deus, fazendo orações, colocando Deus lá no pé da parede. Eu decreto, eu determino, eu ordeno, eu proíbo, eu rejeito, eu não aceito. Quem somos nós? Jesus nos ensinou a orarmos o seguinte: seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Não é a vontade do homem, nem na terra, nem no céu. Deve ser a vontade, primeiramente, de Deus. Essa visão, onde mostra que o homem é que deve estar no centro de todas as coisas, tudo depende do homem, é contrário ao ensino das Escrituras. Deus, segundo a Bíblia, é quem está sentado no trono. Só Ele é soberano. Só Ele é que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Deus não aceita ser pressionado por ninguém. Ele não tolera imposições. A única coisa que cabe a mim e a você é nos lançarmos humildemente aos pés desse maravilhoso, amoroso Deus, para que Ele use e continue usando de misericórdia para conosco. A nossa maior necessidade não são das coisas que tanto desejamos ter. A maior necessidade nossa é de Deus. Os nossos planos são adiados muitas vezes porque Deus quer nos ensinar a lição de que Ele é melhor do que qualquer outra coisa. E temos que nos prostrar humildemente perante esse Deus. Está clamando a Ele: Senhor, seja feita a Tua vontade na minha vida. O homem pode fazer planos, mas a concretização dos mesmos depende de Deus. Está escrito lá em Provérbios. Você pode planejar, mas por que Deus adia muitas vezes os nossos planos? É para que cada vez mais nos aproximemos dEle, nos humilhemos perante Ele, para sabermos que nós somos homens e Ele é Deus. Então esse é o primeiro motivo pelo qual muitas vezes Deus adia os nossos sonhos. O segundo motivo que Deus muitas vezes adia os nossos planos é para que entendamos que tanto as coisas comuns como as sobrenaturais são presentes de Deus para as nossas vidas. Versículo 27 aí do texto que nós lemos, Ana diz o seguinte: por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Devemos entender que tanto as coisas mais comuns
como as sobrenaturais são presentes de Deus para as nossas vidas. Quando Samuel nasceu, Ana certamente viu Samuel como um milagre de Deus. Samuel era fruto da intervenção sobrenatural e extraordinária de Deus na vida de Ana. Ana sabia que Samuel era fruto da resposta às suas orações. E precisamos ter algo claro em nossas mentes, que tanto o ordinário quanto o extraordinário são bênçãos procedentes do Senhor. O simples fato de estarmos vivos já é um milagre de Deus. O alimento que temos sobre as nossas mesas diariamente é um milagre de Deus, da providência divina. Geralmente, nós só enxergamos como milagre de Deus fatos sobrenaturais. Por exemplo, quando alguém é acometido de um câncer, e Deus usa de misericórdia e aquela pessoa é curada, aí nós podemos dizer, foi um milagre de Deus. Mas não veem a ação maravilhosa do Senhor, de nós, mesmo não estarmos com câncer, nós somos protegidos diariamente dos perigos, das doenças contagiosas, dos vírus e das bactérias que nos cercam. Muitas pessoas não veem isso como um milagre. Mas é um milagre de Deus nós estarmos vivos. Ele está nos livrando diariamente de tantos vírus, de tantas bactérias, de tantas doenças contagiosas, pelo qual nós temos contatos com tantas pessoas, e Deus nos dá o livramento diariamente. Você já parou para pensar nisso? Às vezes, nós interpretamos como milagre as pessoas que sofrem um acidente grave, e saem ilesas. Mas muitas vezes nós não percebemos e não agradecemos a Deus o fato de sairmos de casa todos os dias e voltarmos com segurança, seguros, seja no nosso transporte lá que Deus nos concedeu, seja a pé, seja no transporte coletivo, os livramentos que Deus tem nos dado diariamente. É milagre de Deus nós estarmos vivos. Certa vez, um filho chegou para seu pai e disse o seguinte: papai, aconteceu um milagre comigo hoje. E o pai chegou e disse para seu filho, o que foi, meu filho? O que aconteceu? E o filho disse: papai, eu fiz uma viagem de 15 quilômetros a cavalo. No momento em que o cavalo estava galopando, este cavalo caiu, tropeçou, e eu também caí, e eu não me machuquei em nada. Isso não é um milagre, papai? E o pai chegou para o filho e disse: é verdade, meu filho, esse foi um grande milagre. E seu pai vai lhe dizer também: mas, meu filho, aconteceu também um milagre ainda maior. E o filho responde: o que foi, papai? Eu também fiz uma longa viagem a cavalo. O meu cavalo galopou toda a viagem, com toda a velocidade, e ele não tropeçou nenhuma vez. Isso não é um milagre também, meu filho?
Deus não nos livrou de qualquer acidente, do cavalo tropeçar. É um milagre. Às vezes, nós não agradecemos a Deus pelas pequenas coisas. Só agradecemos, aspas, pelas grandes, mas todas são grandiosas pela providência de Deus em nossas vidas. Seja a cura de um câncer, seja um livramento ou de um acidente automobilístico que nós tenhamos sofrido e não sofremos nenhum, não ficamos enfermos em cima de uma cama, ou paralisados, ou até a morte. É um grande milagre. Mas um milagre maior ainda é nós todos os dias sairmos de casa. Deus está nos protegendo, nos livrando de todas as coisas, tantas coisas ruins que nós evidenciamos no nosso dia a dia. E às vezes nós não lembramos disso. Quer um exemplo disso? Jesus, certa feita, ele disse que seria grande o galardão de um filho ou de uma filha de Deus que desse sequer um copo com água a um dos seus filhos, por ser eles seus discípulos. Você já parou para pensar nisso? Jesus foi quem disse: se nós dermos um copo com água a um dos pequeninos, por ser eles discípulos de Cristo, o nosso galardão será grande nos céus. E o que é isso que Jesus está nos ensinando? É que nós venhamos reconhecer Deus em toda a nossa vida, em todas as circunstâncias, seja nas pequenas coisas, sejam nas maiores. Deus é que nos dá graça, misericórdia, livramento para estarmos vivos e glorificarmos o seu santo nome. Amados irmãos, será que nós verdadeiramente temos reconhecido que tudo que tem chegado a mim e a você é a providência de Deus em nossas vidas? Porque muitas vezes nós corremos o risco de achar que o que somos e temos é fruto da nossa inteligência, do nosso esforço, do nosso trabalho, e deixamos por isso de tributar glória devida ao Deus por essas bênçãos. Aí eu pergunto: quem é que lhe dá inteligência? Quem é que dá força a você para você lutar? Quem é que lhe dá um trabalho para você trabalhar? Será que é fruto de nós mesmos? Por que tem tantas pessoas desempregadas? Tantos que estão batendo tanto tempo numa porta de emprego e não conseguem. Porque Deus ainda não permitiu. Mas no dia que Deus permitir que uma porta de emprego se abra, vai se abrir. Um dia que alguém estiver estudando, não tiver nenhuma profissão ou uma formação, no tempo certo de Deus, Deus vai lhe conceder. Mas tudo depende de Deus. Está escrito no Evangelho de João: nada é concedido ao homem se do céu não lhe for permitido. Tudo, seja aos nossos olhos grandes ou pequenas, tudo depende de Deus. Por isso que muitas vezes Deus adia os nossos planos, como nós vimos, em primeiro lugar, para nos aproximarmos mais deles. Segundo, para que reconheçamos que tanto o ordinário como o extraordinário, as coisas comuns e as coisas incomuns, dependem totalmente de Deus. Mas há um terceiro motivo
pelo qual muitas vezes Deus adia os nossos planos. Versículo 21. E o 22, e depois o 28, que diz assim: Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse ao seu marido: Quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. O versículo 28 diz o seguinte: Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, porque todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali. Terceiro motivo pelo qual Deus muitas vezes adia os nossos planos é para que tenhamos disposição de consagrar a Deus o melhor que Ele tem nos concedido. Ana devolveu para Deus o filho que recebeu do próprio Deus. Ana fez um voto e cumpriu. Ele levou Samuel à casa de Deus e o dedicou ao Senhor por todos os dias da sua vida. Ana teve o entendimento de que tudo é de Deus, vem de Deus e deve ser consagrado de volta para Deus. Se Ana não tivesse esse entendimento, Samuel teria sido o centro da vida de Ana. E aqui há um grande perigo, amados irmãos. Muitas pessoas transformam as bênçãos de Deus em ídolos, e isto em várias áreas da vida. Por exemplo, vou dar alguns exemplos. Muitas pessoas prosperam, Deus permite que elas prosperem, e colocam seu coração na riqueza e passam a abandonar a Deus. Muitas pessoas casam-se e fazem do seu cônjuge um ídolo, abandonam ao Senhor. Muitos têm filhos e vivem em função dos filhos, em vez de consagrá-los a Deus e criá-los para o Senhor. Muitas pessoas agarram-se tanto às bênçãos de Deus que esquecem aquele quem o abençoou. Eu faço uma pergunta, amados irmãos. Será que temos o entendimento de que tudo é de Deus, vem de Deus e deve ser consagrado de volta para Deus? Quando nós prosperamos, eu vou dizer aqui, financeiramente mesmo e espiritualmente, nós temos devolvido a Deus o que lhe é devido. Casais, quando se casam, têm se consagrado mesmo os dois ao Senhor e têm devolvido ao Senhor o que é devido ao Senhor. Quando nós temos nossos filhos, será que nós temos a coragem de consagrar os nossos filhos, criar os nossos filhos para Deus, como fez Ana? Essa extraordinária mulher compreendeu que o sentido maior da sua vida e do seu filho era realizar, primeiramente, os planos de Deus na vida dela e na vida de Samuel.
e não nos seus próprios sonhos ou projetos de vida. Ela entregou a Deus o que tinha de mais precioso. Ela criou e devolveu Samuel para o Senhor. Um puritano chamado Thomas Watson, ele dizia o seguinte: que os nossos filhos devem ser mais filhos de Deus do que nossos filhos. Vou repetir, viu? Que nossos filhos, que Deus nos dá, a herança que Ele nos dá, devem ser mais filhos de Deus do que nossos filhos. E ele dizia mais: eles se tornam cada vez mais nossos à medida que eles são mais de Deus. Aí Deus vai nos honrar. Que pensamento maravilhoso. A maior loucura, amados, na vida de um ser humano é estarmos fora da vontade de Deus. E não há lugar mais seguro, ainda que cercado de perigos, quando nós estamos no centro da vontade de Deus. Pode estarmos no meio do perigo, mas quando estamos no centro e na vontade de Deus, nada vai acontecer com os filhos e com as filhas de Deus, porque Deus vai protegê-los, Deus vai honrá-los, e no tempo certo, o livramento e tudo que está acontecendo aos nossos olhos, que seja perigo, que seja tribulações, Deus vai agir em nosso favor. Aí fica aqui uma pergunta para nós: o que nós temos oferecido a Deus em nossas vidas? O que temos oferecido a Deus é o nosso melhor? Temos colocado diante do altar de Deus as primícias? Ou sempre que comparecemos diante do Senhor, estamos de mãos vazias? Na época do profeta Malaquias, o povo de Israel, que era o povo de Deus na época, oferecia a Deus animais cegos e aleijados. Entregavam o resto para Deus. Deus não aceita resto, amados irmãos. Deus quer as primícias de tudo que vier às nossas mãos. Talvez eu ou você estejamos oferecendo o resto para Deus, mas Deus verdadeiramente não está aceitando. Não chegou o entendimento. Se eu ou você estivermos fazendo isso, nós não ainda estamos entendendo que tudo é de Deus, que tudo é para Deus, e devemos consagrá-lo primeiramente a Deus, tudo quanto vem às nossas mãos. Por isso que há tantas pessoas frustradas, há tantas pessoas tristes, pessoas cristãs, pensam em tantos planos, planejam tantas coisas e se frustram. É para nos mostrar, amados, a nos aproximarmos mais dele, a darmos graças a Deus por tudo e estarmos consagrando o melhor para Deus. Ana diz: por esse menino orava eu, pelo que o trago como devolvido ao Senhor. Você pensa que tudo que Deus concede a mim e a você, você pensa que é seu, é?
pessoas que não entendem. Se Deus está nos concedendo algo, se nós prosperamos financeiramente, administremos e glorifiquemos a Deus com as primícias de tudo quanto Ele tem nos dado. E talvez eu ou você que está me ouvindo nesta noite, já fizemos tantos planos, planejamos tantas coisas. Talvez possa ser não a vontade de Deus, e talvez pode ser porque você ainda não se aproximou de Deus como deve se aproximar, não se consagrou a Deus, não reconheceu que tudo vem de Deus e que você ainda não se dedicou, não está devolvendo aquilo que Deus requer na sua vida. Não devemos fazer das bênçãos de Deus um ídolo para as nossas vidas. E fica uma pergunta aqui para mim e para você: o que precisamos devolver diante do Senhor e diante do seu altar? Temos devolvido das primícias? Quando eu falo aqui de devolver as primícias, amados irmãos, não é dízimo e oferta só não, viu? Está incluído tudo isso. É a minha vida de consagração, a minha vida de dedicação e tantas outras coisas que Deus requer nas nossas vidas. Tanto que Ele tem nos ensinado, tanto que Ele tem nos abençoado. Aí Deus sabe, e você também sabe, o que eu ou você talvez estejamos em falta para com o Senhor. E o quarto e último motivo, porque Deus muitas vezes adia os nossos planos, é para que reconheçamos que os planos de Deus são maiores do que os nossos planos. Talvez o sonho de Ana fosse muito pequeno. Talvez ela queria ver no seu ventre aquela criança, um dia dar à luz, carregar o filho no colo, amamentá-lo, criá-lo na casa do Senhor. Mas, como nós vemos aqui no texto, Deus não realizou o plano de Ana no tempo ou como Ana assim desejava, porque tinha algo maior para fazer na vida de Ana e na vida também de Samuel. Por isso que a Bíblia diz que os pensamentos de Deus, ou os planos de Deus, são mais elevados do que os nossos. Os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. O sonho de Deus ou os planos de Deus para Ana não era apenas que ela fosse mãe, mas é para que Ana fosse a mãe do maior profeta daquela geração. Samuel não seria um homem comum, mas era o homem, ou foi o homem, que traria o povo de Israel de volta para Deus. O último e o maior juiz de Israel. Samuel era o homem que restauraria a credibilidade do sacerdócio de Deus, tão desgastado pelo ministério dos repreensíveis filhos de Eli, Ofni e Finéas. Samuel seria o grande instrumento de Deus, que Deus usaria para ungir Saul como primeiro rei de Israel e Davi como seu sucessor. Talvez Ana nunca imaginou isso na sua vida, mas como Ana esperou, perseverou, aprendeu que o Deus de Israel é quem governa tudo no céu e na terra, Deus usou de misericórdia
e honrou as orações de Ana. Amados irmãos, Ana chorava. Ela queria ver seus planos realizados. Mas Deus adiou, porque ele almejava algo melhor e mais elevado, tanto para Ana como para Samuel. Para os irmãos terem uma ideia, eu acho maravilhoso o testemunho que Samuel dá quando o povo de Israel pedem e querem escolher um rei para reinar entre eles. Porque Samuel já era velho. E olhem o que Samuel disse para o povo de Israel. Abram comigo aí, 1 Samuel capítulo 12. Versículo 1 ao versículo 4. Então disse Samuel a todo Israel: Eis que ouvi a voz em tudo quanto me disseste, e constituí sobre vós um rei. Agora, pois, eis que tende o rei à vossa frente. Já envelheci, estou cheio de cães, e meus filhos estão convosco. O meu procedimento esteve diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Prestem atenção agora o que é que Samuel vai dizer ao povo. Versículo 3 e o versículo 4. Eis-me aqui, testemunhai contra mim e perante o Senhor e perante o seu ungido, de quem tomei boi, de quem tomei o jumento, a quem eu defraudei, a quem eu oprimi, e das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos, e eu vos restituirei. Então responderam: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma das mãos de ninguém. Que coisa maravilhosa! Samuel aqui, dando testemunho diante de Israel. Me mostre, durante todo o tempo que eu como servi, como juiz diante de vocês, a quem eu defraudei, a quem eu tomei boi, de quem eu tomei jumento. Me diga, se vocês me disserem em que eu falhei, em que eu cobri alguma coisa de alguém, vocês me digam que eu, perante o Senhor, eu digo a verdade perante vocês. Que testemunho maravilhoso diante de Deus, diante da nação de Israel. E todo o povo respondeu: tu não fizeste nada disto. Então, amados, porque Deus adia muitas vezes os nossos planos, para finalizarmos, para que nos aproximemos mais de Deus, para que entendamos que tantas coisas ordinárias, as coisas comuns ou extraordinárias, são presentes de Deus para as nossas vidas. Terceiro, para que tenhamos a disposição de consagrar a Deus o melhor que Ele tem nos dado. Para que reconheçamos que os sonhos de Deus são maiores do que os nossos sonhos ou os nossos planos. Entendamos que Deus faz todas as coisas no seu tempo e conforme o conselho da sua vontade. Deus, Ele é soberano, Ele dirige as nações, Ele domina sobre tudo e sobre todo. Não permite que nenhuma folha caia de uma árvore sem a sua permissão. E Ana teve este entendimento. No capítulo 2, aí, o cântico de Ana, nos versículos 6 ao versículo 8, veja o que é que Ana diz. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura
e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Olha o entendimento que Ana teve. Tudo, Senhor, é teu. Irmãos e irmãs, que Deus continue nos iluminando e que nós cada vez mais venhamos estar nos consagrando e dando sempre o melhor para Deus. E veremos sim os planos de Deus, ou talvez muitos planos que nós temos diante de Deus e talvez ainda não foram concretizados. É para que saibamos primeiramente estas verdades. Os planos de Deus para as nossas vidas é melhor do que os nossos planos. Que Deus continue nos abençoando e cada vez mais possamos ter o entendimento que o Senhor, Ele é Deus. Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores, e faz tudo para a sua glória. Deus continue nos abençoando, em nome do Senhor Jesus. Amém.